Olá, amigos, tudo bem? Apresentar hoje algum trabalho de radiestesia sobre harmonização de relacionamentos. A gente hoje, nossas famílias, cada um de nós, vem num momento de transição planetária, sofrendo uma série de ataques, de investidas, porque afinal, quanto mais baixa estiver a nossa vibração, é mais fácil daqueles que trabalham nesta linha negativa, os não síncronos, se aproveitarem dessas energias, dessas frequências. Então, aqui para a gente poder, é um trabalho simples para a gente fazer em casa, tá? Apresentar meus gráficos aqui. Bem, meus gráficos são em acrílico, são gravados nele mesmo, não é adesivado. Se eu levanto contra a luz não se enxerga, mas aqui no branco acho que dá para ver relativamente bem. Depois eu disponibilizo aqui embaixo um link com cada um deles. Esse primeiro é o decágono, né, que é um gráfico para a gente poder estabelecer a conexão com aqueles com os quais a gente vai fazer o trabalho, seja a nossa família, seja para outras pessoas. Este segundo gráfico aqui é, chama-se Vesica Piscis. Ele tem, são dois círculos justamente para transmutar de uma condição para outra, de uma energia para outra, destituir um bloqueio, alterar uma forma de pensar sobre determinado tema. Já esse outro gráfico aqui, pena que o transparente não deixa ver bem, minha camisa é escura, ainda dificulta. Mas enfim, esse é o gráfico, vamos ver no branco que se aparece melhor, né? Esse é o harmonizador, então o próprio nome já diz, né? Tem a finalidade de harmonizar a casa, as pessoas, o ambiente. Já esse daqui do meio é o desembaraçador de relacionamentos, propício para esse fim. E finalmente aqui no canto nós temos o anti-magia, que é justamente para combater caso o problema seja de origem espiritual. Naturalmente, na radiestesia, para a gente fazer qualquer trabalho, nós utilizamos os biômetros para pesquisar qual é a causa, isso é fundamental. Mas como aqui a gente está tratando em aberto, não é de ninguém em específico, quando muitas vezes precisa se passar esse tipo de informação para que em caso a pessoa possa realizar alguma coisa nessa direção, então, a gente faz sem a pesquisa mesmo, mas cerca mais ou menos todas as energias dessa condição. Então, como é que se faz o trabalho? Bem, o decágono ele tem a finalidade de conexão. Os outros quatro vão trabalhar essas energias. Então, eu fiz aqui quatro folhinhas de papel, uma para cada gráfico, contendo nela o nome e a data de nascimento das pessoas para as quais eu vou realizar esse trabalho. Então, eu inicio aqui pelo decágono, utilizo um pêndulo para isso. Se você não tiver pêndulo, pode fazer sem, mas se tiver em casa uma linha e uma agulha, né, você já tem um pêndulo na mão. O pêndulo, ele não tem, muita gente tem aquela concepção de que é um trabalho espiritual. Espiritual tudo é, porque afinal nós somos espíritos, né? Mas na verdade o pêndulo ele faz a leitura da nossa mente, daquilo que o subconsciente capta. Então, como que a gente faz? À medida o pêndulo à medida que a gente vai usando ele, vai se familiarizando com ele, mais vai conseguindo respostas rápidas, precisas, né? Então a gente coloca o nome e data de nascimento dos quatro e os quatro papeizinhos, um para cada gráfico aqui, e eu vou chamar cada um deles e forçar o movimento do pêndulo na direção horária e vou, dessa maneira, solicitar essa conexão. Então, eu estabeleço nesse momento a conexão com fulano de tal, data de nascimento tal. Chamo os quatro nomes aqui destes papéis e datas com as respectivas datas de nascimento. Eu costumo chamar três vezes, mas é uma prática minha, não tem nada que determine que seja uma, duas ou três, ou quantos quiser, e deixa o pêndulo até que ele pare por si próprio o movimento. Aqui no Decágono, a gente deixa esses nomes por 3 a 5 minutos para que se estabeleça por completo essa conexão. Depois nós vamos passar, então, cada um deles, destes papéis, contendo os quatro nomes, para todos os gráficos, e fazer agora a conexão deles quatro com cada gráfico. Primeiro com Vesica Piscis, então, novamente, eu vou chamar os nomes, data de nascimento, eu estabeleço essa conexão com de fulano de tal, data de nascimento tal, dentro dessa energia, faço o mesmo com os demais gráficos e assim vou estar
estabelecendo esse campo de trabalho de energias direcionadas de forma harmônica para essas situações. Se eu tiver em casa cristais, se você gosta de cristais, queira trabalhar com cristais em casa, eu gosto bastante. Aqui eu tenho um quartzo verde que vou utilizar aqui. Esse quartzo vai ajudar certamente, porque ele traz uma memória energética aqui muito grandiosa, né? As pedras, os cristais estão no planeta antes de nós, né? E, e o verde, né, essa conexão com a natureza, com a essência. Outra, outra ferramenta que eu gosto bastante também são os orgonites. Se você tem em casa, gosta de orgonites, eu gosto bastante. Pode também trazer sobre os gráficos. E aqui você vai deixar. Na radiestesia, a gente utiliza o biômetro para medir quanto tempo que deva ficar esses gráficos em trabalho. Mas, não tendo o biômetro, eu estou propondo para que você faça em casa, então você pode estimar em cerca de 7 dias. E então, todos os dias, num determinado horário, preferencialmente o mesmo horário, você vai repetir essas mesmas conexões. O decágono não precisa, já foi estabelecido. Então, é bom que se tire, passa um paninho, preferencialmente um pano preto, que remove bastante dessas energias, coloca novamente os nomes, se chama novamente, estabelece novamente a conexão em cada um deles, repita isso por 7 dias, e você já vai observando uma série de energias se modificando no relacionamento entre as pessoas de uma casa. Como a gente falou, né, não sabemos qual a origem, o que é que está causando aquilo. Muitas vezes pode ser psíquico, às vezes pode ser emocional, enfim, espiritual. Então, como não se sabe, cerque de todos os meios e vamos trabalhando até que se possa descobrir, né, qual é a verdadeira causa e poder, assim, dar um rumo final. Ok? Um grande abraço, espero que aproveite bastante aí.